A pintura apresentada é o afresco Entrega das Chaves, feito pelo pintor renascentista Pietro Perugino, que está ilustrada na Capela Sistina, em Roma. A obra foi feita entre os anos de 1481 e 1482, a pedido do Papa Sistino IV. A seguir, faremos uma análise do quadro para que haja o total entendimento de suas peculiaridades. Primeiramente, no primeiro plano, vemos 21 homens interagindo entre si, mas dando destaque para os dois indivíduos que se encontram no centro. Um deles, o de cabelo mais comprido, está dando ao outro, que se ajoelha à sua frente, uma grande chave. Já no segundo plano, há pessoas correndo e se entretendo em um extenso pátio. E no terceiro plano da obra, vemos 3 construções, 2 delas sendo arcos monumentais. Ambos estão do lado de um grande templo. Finalmente, mais ao fundo, há árvores e montanhas e um céu azulado. Os 2 personagens do centro são Jesus à esquerda e Pedro à direita. A cena ilustrada na obra é a entrega das chaves do paraíso por Jesus a Pedro, narrada no Evangelho de Mateus, onde o Filho de Deus diz ao seu apóstolo: "E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Desse modo, o pátio onde a cena ocorre é semelhante a uma praça italiana, que é, no entanto, idealizada, sendo o perfeito cenário do paraíso. Além disso, como testemunhas, estão presentes os outros 10 apóstolos, além do próprio pintor, Pietro, e de outros personagens bíblicos que se encontram no canto esquerdo do primeiro plano. Ademais, o templo ao fundo é semelhante ao Batistério de Florença, uma construção que era acreditada na época ser o antigo templo romano, e os 2 arcos que o cercam se assemelham ao Arco de Constantino, construído em Roma no ano de 312 a.C., no período de reinado do imperador Constantino, que foi o primeiro a tornar a fé cristã legal no Império Romano, após anos de perseguição aos cristãos por imperadores pagãos. Com isso, o afrescor Entrega das Chaves é uma característica pintura do Renascimento. Ao analisá-la, encontramos o uso de perspectiva, principalmente pela criação de um ponto de fuga, e de objetos de tamanhos que variam de acordo com o plano no qual se encontram. Também, o detalhamento dos indivíduos em primeiro plano pode ser destacado. Com a utilização do estudo da anatomia humana, são criadas figuras que são únicas pelas suas feições específicas e movimentos individuais e realísticos. Por fim, são facilmente identificadas referências à antiguidade na obra. Essas podem ser exemplificadas com os arcos, que se referem ao Arco de Constantino, construído no Império Romano, com o templo no centro, semelhante ao Batistério, que acreditavam ter sido um antigo templo do Império Romano, e com as posições dos personagens do primeiro plano, que se baseiam na antiga escultura grega Doryphorus, que retrata um homem com todo o seu peso em uma das pernas e a outra relaxada, produzindo uma posição muito natural. Observe que você fica nessa posição muito frequentemente. A técnica utilizada por Pietro para realizar a ilustração na Capela Sistina foi a pintura a óleo, garantindo a harmonização das cores a partir do conhecimento sobre elas, destacando que não somente a harmonia matemática de semelhança e simetria é a que traz equilíbrio à obra, que é desejado pelos pintores renascentistas. Por fim, a pintura foi feita na Capela Sistina, importante igreja para a religião católica, a pedido do Papa Sisto IV. Ela, como mencionado anteriormente, ilustra a entrega da chave do paraíso ao apóstolo de Jesus, Pedro, representando a doutrina católica de sucessão apostólica, ou seja, da sucessão do representante da fé cristã no mundo humano. Desse modo, esse simbolismo consolida o poder do Papa que, como representante da Igreja Católica, teve o poder de representação de Deus, entregue em suas mãos, assim como Pedro recebera de Jesus as chaves do paraíso.